Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que já estão se manifestando. Boa noite, Eliane. É com grande alegria que nos encontramos novamente nesta nossa live. Boa noite, Gonçalves, Denise. Boa noite, Shirley. Há muito tempo não nos encontramos e agora com essa reclusão em que nos impomos. Boa noite, menina. Tudo bem, Cristina? Que bom vê-la aqui conosco. Boa noite, Sônia. Boa noite, Paulo. Terezinha, boa noite a todos. Patrícia, boa noite. Boa noite, Conchita. Boa noite, Jal. Obrigado. Obrigado, Patrícia. São 20 horas. Vamos então fazer uma prece. Vamos agradecer a Deus pela bênção do dia que tivemos, pela oportunidade da existência neste momento tão especial pelo qual passa a humanidade, por podermos nos encontrar para aqui conversarmos e tratarmos de assuntos tão importantes para as nossas vidas, para podermos inclusive nortear as nossas ações e nossos pensamentos nesses momentos especiais pelo qual passamos. Muito obrigado, Senhor. Nos anos 1970, existia na extinta TV Tupi um programa de grande audiência chamado Pinga Fogo. Este programa, como diria o próprio Saulo, jornalista que entrevistou o Chico, tinha a intenção de crivar o entrevistado de perguntas, né? E no ano de 1971 houve um programa especial que obteve a maior audiência que este programa já pôde alcançar, que foi o dia em que Chico Xavier foi entrevistado neste programa. Foram feitas várias perguntas e nós trouxemos uma delas para iniciarmos então a nossa conversa da noite de hoje. Feito por uma mulher, senhora Ellen Alves. Ela fez a seguinte pergunta, eu vou ler aqui. Senhor Chico, eu queria dizer agora o seguinte. Os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos das criaturas humanas têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como é que o senhor explica as violências do mundo atual, a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Então, a época, década de 70, ainda estava em voga no mundo uma guerra que preocupava tanto, que era a guerra do Vietnã.
E essa senhora expressou então a sua preocupação, já que havia, e na década dos anos 70, se popularizou muito, dizer que nós estaríamos entrando numa era de beleza, numa era em que a humanidade encontraria paz. E não era o que essa mulher dizia que estava acontecendo. Mas o que seria então essa era de Aquário? Estudando a Gênese, quando Kardec fala das revoluções do globo, do nosso globo terrestre, ele vem nos falar dos movimentos que o nosso globo faz. Então, aquele que nós estudamos na escola, movimento de rotação, movimento de translação. Mas Kardec nos fala ali de um movimento que leva aproximadamente 25 mil anos. 25.868 anos, mais precisamente. O que seria este movimento? Então, estudando a ciência, ela vem nos dizer que a Terra tem o seu eixo inclinado. Seria como eu pegar este controle, esse seria o eixo da Terra, mas ele é inclinado em torno de 23 graus. E esta inclinação, ela não é fixa. Ele se movimenta como quando a gente roda um peão, que ele está no final do movimento, em que o peão começa a girar desta forma. Então, esse movimento é feito pelo eixo da Terra. E este movimento é chamado de precessão dos equinócios, que é um dos movimentos da Terra. Então, o que é o equinócio? O equinócio é um momento em que o Sol incide sobre a Terra e a quantidade de Sol que o hemisfério sul e o hemisfério norte recebem é exatamente a mesma. Nós sabemos através do estudo que o que ocasiona o verão e o inverno no nosso planeta é justamente o fato de que, durante um período, o Sol incide com a sua luz solar mais sobre o hemisfério sul e menos sobre o hemisfério norte. Daí vem que, neste período, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Com o passar do tempo, a mudança dos movimentos faz com que o Sol passe a incidir a sua luz solar mais sobre o norte do que sobre o sul. Então, aí é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E o equinócio é o momento exato em que o Sol, passando na linha paralela ao Equador, ele incide a mesma quantidade de luz solar do hemisfério sul com o hemisfério norte. E o equinócio ocorre 2 vezes por ano, em março e em setembro. Só que, devido a esse movimento do eixo da Terra, o equinócio ele é antecedido, ele antecede a cada ano, aproximadamente em torno de 20 minutos por ano. Por isso chama-se precessão dos equinócios. Então o equinócio, que hoje acontece em março e em setembro, no futuro acontecerá em fevereiro e agosto. E ele vai antecedendo, e como nos diz Kardec na Gênese, vai chegar um período em que a temperatura que nós temos hoje em dezembro vai ser em novembro, depois outubro. Vai chegar um ano em que o verão será o mês de julho, até se completar o ciclo. E segundo a astrologia, então, esta inclinação do eixo da Terra faz com que ela esteja hipoteticamente de frente para uma das 12 constelações que estão ao nosso derredor. Isso segundo a astrologia. Então, vejam só, nós estaríamos hoje de frente para a constelação de Peixes. Antes, estaremos de frente para a constelação de Aquário, e são 12. Então, se nós pegarmos esses 25 mil anos e dividirmos por 12, dá aproximadamente 2.160 anos. Cada era astrológica dura aproximadamente 2.160 anos.
faz mais ou menos este período que Jesus esteve conosco. E, segundo a astrologia nos fala, né, o grande avatar, a grande figura da transição da era de Áries para a era de Peixes foi Jesus. Por isso, ainda segundo a astrologia, o cristianismo tem por símbolo o peixe. E agora, então, completando esses 2160 anos, nós estaríamos, então, entrando num ponto em que a inclinação do eixo da Terra faria com que nós estaríamos de frente para a constelação de Aquário. Alguns acreditam, alguns não acreditam, mas a doutrina espírita há 160 anos nos diz que nós estamos entrando numa era de transição. Estamos mudando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E também, astrologicamente falando, esta mudança da era de Peixes para Aquário encerra um ciclo. Encerraria esses 25.868 anos, da mesma forma que a doutrina espírita nos diz que nós também estamos encerrando um ciclo. O ciclo de provas e expiações para o ciclo de regeneração. E por que nós trouxemos esta questão da era de Aquário? Em especial, a pergunta que foi feita a Chico Xavier na década de 70, de 1970. Porque a preocupação desta senhora, em 1971, é a preocupação de muita gente hoje. É a preocupação de muitos espíritas. Nas nossas conversas em grupos de estudos, nós escutamos as pessoas dizendo, pois é, mas olha só, antigamente tinha-se mais respeito. Na época que a gente era criança, né, nós respeitávamos os pais. As pessoas respeitavam. Hoje ninguém mais respeita ninguém. Hoje perdeu-se o respeito. Né? E nós estamos falando aí de um período que de 50 anos, 40 anos, 50 anos, né? Nota-se que houve uma grande mudança, né? Mas a doutrina espírita, mas a astrologia e as pessoas espiritualistas estão dizendo que a humanidade está passando de uma era em que nós estamos para uma era melhor, uma era de beleza, uma época de encontro da humanidade consigo mesma. E não existe aí uma contradição, né? Porque a impressão que se tem é que a coisa está piorando, né? Perdeu-se o respeito, hoje os valores estão sendo jogados no lixo, né? Mas é justamente para nós tirarmos as pessoas deste engano que nós trouxemos este assunto esta noite. E aí nos caberia perguntar, a primeira pergunta que vai provavelmente mudar o nosso entendimento. Nós estamos passando por este período, já estamos na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E por que está acontecendo agora? Aí as pessoas podem dizer, mas porque já estava previsto, sim, já estava, né? A própria literatura, os evangelhos, o nosso evangelho nos diz, são chegados os tempos preditos. São chegados os tempos em que foi feita lá atrás a previsão de que nós entraríamos neste período. Sim. Mas vejam só, o que a doutrina espírita nos ensina? Quando se faz uma previsão séria, jamais se pode estabelecer uma data fixa. Por isso que nós nunca veremos uma pessoa séria fazendo uma previsão estabelecendo uma data fixa. Por quê? Porque pode sofrer interferência por conta do livre-arbítrio das pessoas. Vou dar um exemplo. Quando nasce uma criança, nós podemos fazer uma previsão dizendo que esta criança, por volta dos 13 anos de idade, vai entrar na adolescência. Por que nós podemos fazer esta previsão? Pela experiência que nós temos da vivência das pessoas, que mais ou menos por volta dos 13 anos as pessoas entram na adolescência.
Vai entrar aos 13? Pode ser que aos 12, pode ser que aos 14, depende. Então, os tempos haviam sido preditos de que a humanidade entraria no mundo de regeneração. Mas o que é que fez com que nós estivéssemos entrando agora no período de regeneração? E esta é a questão mais importante de todas. Por que é que nós estamos entrando agora no mundo de regeneração? O que é que proporcionou esta questão? O que é que pôde fazer com que o planeta Terra evoluísse? Porque quando nós dizemos que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós estamos falando do planeta. É o planeta quem está ganhando promoção. É o planeta. Certo? Mas o que é que fez com que o planeta evoluísse? O que fez com que o planeta evoluísse também nos diz Allan Kardec em A Gênese, quando fala no capítulo 11 da encarnação dos espíritos. E vejam só o que ele diz no item 27. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Vou repetir. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Allan Kardec em A Gênese. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o planeta Terra hoje está evoluindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, porque a humanidade progrediu moralmente a ponto de poder promover esta mudança. Ora, se a humanidade progrediu moralmente, é motivo de festa, gente, de alegria. Fomos nós. Ah, mas parece que a coisa tá do avesso. A impressão que se tem. Sim, porque nós estamos falando o quê? De 40 a 50 anos? Isso, gente, não é nem o período de uma geração. Desculpe. Não é nem o período de uma geração. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, ele nos diz o seguinte: quando é que nós entramos na transição para o mundo da regeneração? E ele nos diz que foi quando reencarnou na Terra uma multidão de espíritos que mudaram todos os valores do mundo. Devido aos seus problemas, aos seus comportamentos errados, mudaram a família, mudaram os valores de conduta moral, mudaram tudo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo uma encarnação de uma grande quantidade de espíritos que carregam uma quantidade enorme de problemas e que estão tendo a oportunidade bendita de Deus de mudarem a si próprios, mas devido ao seu comportamento estão arrastando uma série de problemas para nós. Mas, gente, nós não podemos avaliar a humanidade por um período de 40 a 50 anos. É muito pouco tempo. Nós temos que deixar essa geração passar para aí sim ampliarmos o leque e olharmos um pouco mais à frente. E aí nós veremos e poderemos analisar e avaliar a mudança que está ocorrendo. E nesta mudança, neste período, nós estamos passando por situações que são decorrentes de tudo isso que nós estamos falando, inclusive a pandemia. A pandemia que nós vivemos hoje, nós poderíamos chamar de flagelo destruidor, porque destrói vidas, destrói famílias. E aí, se nós formos buscar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 5 do livro 3, na questão 737, Kardec perguntou o seguinte aos espíritos:
Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, com que fim Deus está castigando a humanidade com esta pandemia, que é um flagelo destruidor? E eles respondem de uma forma simples e concisa: para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E é exatamente isso. Mas precisaria Deus se utilizar da pandemia, de um flagelo destruidor? Questão 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, nos respondem os Espíritos. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Então, estamos passando pelo processo da pandemia como uma benção divina que faz com que nós avancemos mais rapidamente. E aí voltamos a essa mesma palestra de Haroldo Dutra Dias, que diz o seguinte: quando alguém é atingido, por uma pandemia como essa, ele desencarna cheio de dúvidas, cheio de dores e de problemas. E aí, ao chegar ao plano espiritual, ele repensa a sua vida. Ele começa a pensar melhor. Por que ele passou por isso? O que aconteceu? Porque se nós voltarmos em A Gênese, na parte final da Gênese, quando Kardec fala sobre a nova geração, ou a geração nova, no finalzinho, já no item 33, ele diz assim, Kardec diz assim: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. O que ele está dizendo? Que não é necessário trocar todos, vão pegar todos os espíritos que estão hoje na Terra, vão tirar todo mundo e vão botar só espíritos novos. Não. Ele diz o seguinte: basta uma modificação em suas disposições morais. Então basta pegar esses espíritos e modificar as suas disposições morais. Como? Através de um flagelo destruidor, já que a humanidade não quis aproveitar a oportunidade de aprender através do conhecimento do bem e do mal, como nos diz o Livro dos Espíritos. Assim, nos diz Kardec, nem sempre os que voltam, os que reencarnam, são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, qual a função da pandemia? É pegar a maioria desses espíritos que estão desencarnando e tirar eles de cena, tirar do planeta e trazer outros? Não. É fazer com que eles mudem as suas disposições morais e retornem com melhores intenções. Retornem com novas disposições morais. Então vejam só, é motivo de nós nos alegrarmos, sim, nós teremos que aprender, nós temos que estudar para tirarmos o pessimismo de nossas vidas. Estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração porque nós o merecemos. Nós evoluímos moralmente a ponto de promover a mudança do planeta Terra. Gente, isso é maravilhoso. Apesar da aparência enganosa de que as coisas estão piorando, as coisas estão indo muito bem e estamos recebendo um auxílio divino para progredirmos mais rapidamente, como nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O que mais nós precisamos para acreditarmos e sermos mais felizes? Nós, espíritas principalmente, por termos o conhecimento de tudo isso, temos que ser os promotores da boa nova, porque essa é realmente uma boa nova.
A coisa está indo muito bem, gente. A coisa está indo maravilhosamente bem. Estamos mudando, mudamos moralmente, promovemos a mudança do nosso planeta. E vamos daqui a pouco entrar na tão falada Era de Aquário, porque nós o merecemos. Então, meus amigos, vamos deixar o pessimismo de lado. Vamos acreditar no bem. E vamos acreditar que sim, nós somos merecedores de estarmos aqui e de estarmos entrando nesta nova era que será realmente uma era de alegria, uma era de belezas e de reencontro da humanidade consigo mesmo. A nossa intenção na noite de hoje é justamente a de trazer uma mensagem de otimismo para o mundo e para todos nós. Agradecemos imensamente pela atenção de vocês. Desejamos a todos uma excelente noite e fazemos então neste momento uma prece de agradecimento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo auxílio que nos dás neste momento tão importante para todos nós, em que estamos assistindo esta transição promovida por nós mesmos. Peço, Senhor, neste momento, pelos nossos irmãos que estão desencarnando vítimas da pandemia, pelos seus familiares, Senhor, por todas as pessoas envolvidas, para que consigamos transmitir ânimo e boa vontade a todos. Porque depois que tudo isso passar, estaremos com certeza muito melhores. Por tudo isso, obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado.